Opa, beleza? Tudo bem com você? Vamos para mais um vídeo sobre a síndrome da dependência química. Hoje vamos estar abordando sobre os efeitos das substâncias químicas no organismo, na parte biológica, né? É um tema bem sugestivo e que vai trazer muito conhecimento para as pessoas que às vezes sabem assim, vamos dizer, superficialmente sobre a dependência. Então vamos lá, vamos falar como que as drogas, as substâncias são distribuídas no sistema do nosso organismo, sistema circulatório. Né? O sistema circulatório é como a droga circula no seu organismo. E o nosso corpo, ele é muito inteligente. Então quando você entra em abstinência, vai acontecer a desativação da substância. O que isso acontece? É o metabolismo, né, da substância. O nosso corpo, por si só, qualquer substância estranha que é ingerida, é inalada ou inserida em nosso organismo, ele vai eliminar através das fezes, através da urina, respiração, suor, os poros, cabelo, tudo que parte do nosso corpo vai quebrar essas moléculas da substância e vai eliminar. Vai tirar do seu organismo. Mas, enquanto isso não acontece, existe um perigo muito grande para o dependente químico. Hoje nós temos aí dependentes químicos, né, nós falamos em alguns vídeos passados sobre classes de substância. Então nós temos um conjunto de drogas que está na classe de estimulante do sistema nervoso central. Essas substâncias, né, só por si só já falam, que são ali o crack, a cocaína, as anfetaminas no modo geral, os opioides, todas elas estimulam o sistema nervoso central, ou seja, acelera o coração, acelera o batimento cardíaco, aumenta a pressão arterial, tem mais sangue sendo irrigado no cérebro, mais sinapses nervosas, né, e disparos elétricos acontecendo dentro do cérebro. Então, isso são as substâncias que vão desenvolver, que fazem parte dessa classe, alteração de todo o seu sistema central. Mas nós temos uma outra classe que deprime o sistema nervoso central, né? Ela é uma droga depressora do sistema nervoso central. E essa palavra depressão ou depressora não está ligada diretamente à doença depressão, mas sim à diminuição de pressão arterial, diminuição de batimento cardíaco, automaticamente diminui também a quantidade de irrigação no cérebro, diminui a sinapse nervosa, diminui a atividade neural. Por isso que a classe dessas substâncias, que inclui o álcool e a cannabis e os derivados deles, né, todos os dois fazem esse episódio diminuir a capacidade motora, diminuir a fala, diminuir os reflexos, né, vai ficar com uma fala mais lenta, mais pastosa. Então, quando você identifica um dependente químico, quando você conversa com ele, automaticamente você vai ter essa percepção. Nós temos uma outra classe que não é tão comum, que é a perturbadora do sistema nervoso central, mas essa a gente quase não aborda ela. Por quê? Porque geralmente o próprio dependente químico, ele vai experimentar uma, duas vezes essa classe, que são o chá de cogumelo, o chá de belladonna. Elas são tão agressivas, né, e tão perturbadora a ponto da pessoa fazer uma grande confusão com as alucinações e com o mundo real, que ela mesmo deseja que o efeito passe e o efeito não cessa. Então a experiência do excesso de insanidade é tão grande, tão alta, que a própria pessoa às vezes usa uma, duas vezes. É rara as pessoas que insistem em continuar consumindo periodicamente essa classe, né, essa substância perturbadora do sistema nervoso central. Só que, dentro dessas classes, nós temos um chamado de uso cruzado. O que é o uso cruzado? É quando as pessoas acabam, né, e tem também um outro termo no meio da gíria, que é o total flex, né, que ele
vai consumir todas as classes e seu corpo vai desenvolvendo uma tolerância, vai se adaptando, e nós vamos falar hoje desse grande perigo de misturar essas substâncias, de misturar esses tipos de droga. Por quê? Porque você vai ter um efeito exagerado, uma intoxicação exagerada no seu organismo, mas a sensação e a percepção que está tudo bem. Então vamos lá. Tolerância. Uma classe de substância de estimulante do sistema nervoso central, que é a cocaína, o crack, as anfetaminas, ela pode, combinada com a outra classe depressora do sistema nervoso central, uma substância gerar tolerância a outra. E é muito comum entre os dependentes químicos fazer essa combinação muito perigosa. Por quê? Porque quando ele está já sobre um efeito exagerado de uma substância, cocaína, crack ou anfetamina, que ele leva ele para um pico muito alto de aceleração, de euforia, de energia, a ponto de ele não conseguir nem controlar os seus movimentos, não consegue nem se concentrar no que está falando, né? Esse excesso de substância no organismo, quase levando ele a uma overdose, a vamos dizer assim, um bloqueio no todo o seu sistema nervoso, ele automaticamente, é muito comum você ver pessoas, vamos falar da cocaína. Então, ele começa a fazer o uso da cocaína num determinado horário da noite, e quando chega já depois de algumas horas, que ele já está tão acelerado, que ele, tendo conhecimento disso, ele pensa, rapaz, eu acho que eu vou tomar uma dose de alguma coisa com álcool, de alguma substância com álcool. Por quê? Porque isso vai me desacelerar e vai me puxar para o normal. Então, é muito comum pessoas que usam cocaína, que usam crack, fazendo como se fosse um antídoto a outra substância da outra classe. Ou seja, combina o uso de uma substância estimulante do sistema nervoso central, e quando o coração está muito acelerado, já está daquele nível, já quase dando um colapso, ele vai e insere no seu organismo uma outra classe que diminui e desacelera. Com isso, geralmente vai desenvolver, por exemplo, o perigo de desenvolver arritmia cardíaca, porque você vai dar um pique muito alto de aceleração no seu coração e automaticamente você vai usar uma outra substância que vai desacelerar o coração. Então eu acelero o coração quando eu uso uma substância que estimula o sistema nervoso central, a pupila dilata, os meus nervos ficam todo agitados, e para eu não sentir aquela situação, né, na gíria popular, né, o próprio dependente químico, ele vai falar, cara, eu estou marcando, estou panguando. Todo mundo vai perceber que eu estou sob o efeito. Então eu preciso usar um antídoto para cortar e ficar imperceptível, para que eu possa continuar fazendo o uso daquela substância. E vice-versa também acontece. É comum pessoas que já fazem o uso exagerado de bebidas alcoólicas começar a beber em um evento, em uma festa, e algumas horas depois ainda a festa está em andamento, e ele já começar a se sentir lento, sonolento, sem energia, ficando só sentado, ficando só isolado num canto. E como ele conhece já a outra substância, ele fala, rapaz, eu preciso de um antídoto. Por quê? Porque essa depressora do sistema nervoso central, eu não vou aguentar. Eu já estou querendo ir dormir, já estou querendo já parar, ou já está já cochilando em cima de uma cadeira, e vai alguém que vai ofertar, vai lhe oferecer essa outra substância. Ó, eu tenho aqui cocaína, ou crack, ou uma anfetamina, que vai te acelerar de novo, e você não vai ficar paralisado, você não vai parar a festa, você não vai perder a festa. Então, também tem esse outro lado da moeda, onde o dependente químico, que já está sob o efeito exagerado do álcool, sentindo já as consequências de depressão do sistema nervoso central, onde a língua já está mais pastosa, onde os reflexos já estão mais lentos, onde a capacidade de relacionamento e fala e de argumentação já está prejudicada. Então, ele sabe que se ele inserir naquele momento
uma outra classe que estimula o sistema nervoso central vai fazer uma compensação. E isso é que é o grande perigo, isso é a grande armadilha, porque você está tendo acesso a esse conteúdo, a esse conhecimento, e eu estou te explicando o que acontece. Mas grande parte dos dependentes químicos não tem essa informação científica do que está acontecendo com o seu organismo. Por que ele busca essas duas substâncias? Ele só tem o geral, né, na linguagem popular, da gíria. Por quê? Porque eu estou panguando, eu estou marcando, então vou dar um tirinho, vou cheirar uma carreirinha, eu vou ficar alerta, vou ficar ativo, vai ser bacana. Só que isso é um sinalizador para que a pessoa busque isso constantemente, porque depois que ela aprende a fazer essa combinação, nos próximos episódios, nas próximas festas, vai ser comum. Então, hoje, essa combinação perigosa de duas classes, de duas substâncias, acaba maquiando os efeitos, tanto de uma como de outra. E ele passa despercebido no meio da sociedade. Ele passa como se tivesse meio que normal. Porque se ele deixa que o álcool ou a cannabis, que é um efeito exagerado, atrapalhe o convívio social dele, as pessoas vão começar a fazer um pré-julgamento. Se ele fica sob efeito também exagerado da substância estimulante do sistema nervoso central, as pessoas vão detectar e vão perceber que ele está realmente alterado. Então, quando ele faz essa combinação, ele manda um sinalizador. Opa, aqui eu consigo disfarçar, aqui eu consigo maquiar e ninguém vai perceber o efeito que está tendo. Só que o perigo mora onde? Porque o seu corpo continua sendo intoxicado. Ele continua com quantidades exageradas, além daquilo que seu corpo é capaz, o seu metabolismo é capaz de eliminar, quebrar e jogar para fora. Então acaba acumulando tanto uma substância como a outra substância. Só que ele tem essa falsa ilusão que ele está controlado, que está tudo bem. Então, ele acaba usando uma quantidade exagerada de álcool, esse álcool está sendo acumulado no seu estômago e lá está sendo absorvido. Ou seja, o seu corpo pode repentinamente entrar em colapso ou ter uma amnésia, ou ter um apagão, que é a tela preta, né? De apagar repentinamente, não sabe nem por quê. Porque são duas combinações que cortam um efeito da outra e a pessoa vai usando isso todos os dias, constantemente. Então, vai desenvolver hipertensão, vai desenvolver arritmia cardíaca, vai desenvolver lesões no cérebro. Por quê? Porque todos os dois são altamente prejudicial, geram microlesões a ponto de dar pequenos derrames e coágulos de sangue dentro do cérebro, em várias áreas, em várias regiões do cérebro, e isso pode aumentar essas lesões a ponto de prejudicar alguma área do seu corpo, ou até mesmo na área de lembrança, na área de recompensa, na área de recordação. Então a pessoa vai fazendo isso constantemente e não sabe o perigo que está acontecendo. É muito comum, às vezes, quem faz o uso de uma dessas classes ou da estimulante do sistema nervoso central, ele passa, vamos dizer, horas e horas consumindo ou a cocaína ou o crack, que é derivado da cocaína, e no final da noite ele sempre deixar reservado, guardado, ou um cigarro de maconha ou uma quantidade de álcool, pinga, uísque, ou o que é, sempre são doses mais fortes para poder ter um efeito mais rápido, para que no final daquela noite, daquela trajetória de consumo e de uso, ele possa bloquear. Porque se ele deitar na cama com o coração acelerado, com todo o seu metabolismo acelerado, ele não vai conseguir dormir, não vai conseguir pregar os olhos. Ele vai ficar até amanhecer o dia com os olhos abertos. Então, ele já sabe disso e fala, eu preciso usar uma outra substância que seja que bloqueie esse efeito lá na sinapse nervosa, mas no organismo, no metabolismo, não bloqueou. É como se fosse
um analgésico. O analgésico, né, para dor principalmente, o nome já fala, ele remedia, mas ele não cura. A dor no nosso corpo, ele é um sinalizador que tem algo errado no corpo, seja na unha, seja uma infecção, seja uma inflamação, seja um mau funcionamento de um dos seus órgãos vitais. Então ele vai mandar um sinalizador que é como se fosse, eu dou o exemplo de uma cerca elétrica e o alarme. Então quando você corta a cerca elétrica, o alarme dispara. O que ele está falando? Está falando que alguém cortou a cerca elétrica. Se você for lá e desligar o alarme, o barulho que está te incomodando, consertou a cerca elétrica? Não, a cerca elétrica continua cortada, continua rompida. Só que você cortou o alarme. Então, a dor, ela é um alarme que tem alguma coisa errada. Quando você toma um analgésico, ela vai lá na sinapse nervosa e bloqueia esse sinalizador da dor. Mas ele não resolveu o problema da dor. Ou seja, o órgão, a infecção, ou qualquer outra coisa que esteja mandando esse sinal, continua lá. A mistura de substância, ela é a mesma coisa. Ou seja, a quantidade de cocaína que você inseriu no seu organismo, mesmo você usando uma outra substância para cortar o efeito dela, não significa que eliminou do seu corpo. Continua na sua corrente sanguínea a mesma quantidade de substância. Só você não está tendo o sinalizador, você não está tendo o efeito exagerado daquela substância, só que ela continua na sua corrente sanguínea, ou seja, ela continua andando por todo o seu corpo, danificando todas as suas células por onde passa aquele sangue com a quantidade de substância. É lógico que, principalmente as mucosas aonde foi inserido, se foi inalada, se foi cheirada, o prejuízo é muito maior a esses tecidos, né? Por causa da toxicidade, por causa dos outros componentes que são misturados nessa substância, e alguns componentes até ilegais e até não são de consumo humano, como gasolina, querosene, thinner, ácido de bateria, ou seja, são altamente prejudicial ao seu organismo. Quando você usa uma substância para cortar o efeito da oita, a gente chama de cocainoide. E é muito comum, às vezes, as pessoas ficar nessa estímulo de uma substância para cortar o efeito de outra substância. Isso se torna muito perigoso. Agora, a dependência de uma substância pode também suprir os sintomas de uma outra substância. Eu tenho alguns acolhidos que passaram em tratamento, chegaram lá, era usuário de crack e alguns usuários de cocaína e conseguiram estacionar o uso. Depois de algum tempo, eu encontrei com eles, eles falaram, olha, graças a Deus, nunca mais usei crack, nunca mais usei cocaína, mas estou bebendo. Hoje, infelizmente, eu aumentei a quantidade de álcool do que eu bebo. Porque, infelizmente, hoje no nosso país, o álcool, ele é uma droga liberada e legalizada e é culturalmente aceita no nosso país. Porque tudo que está ligado em eventos, em shows e festas, aniversário, tudo é regado com muito álcool. Então, ele é menos agressivo socialmente. É muito comum a pessoa que tem uma dependência de uma substância parar com o uso daquela substância e migrar para uma outra substância mais aceita pela sociedade. Um vício é suprido por outra classe de substância. O que isso significa? Significa que o indivíduo ele continua dependente químico. A única coisa é que ele fez uma substituição de substância. E é comum também a gente, nessa minha caminhada, pessoas que às vezes conseguiram romper com as drogas ilícitas e até mesmo com o álcool, que é legalizado no nosso país, mas migrar para os psicotrópicos, que são os tarja preta, que lá na bula dele está escrito, esse medicamento causa dependência. Ou seja, ele continua dependente, só ele mudou a classe de substância que ele está usando agora. Mas existem comprovações científicas que essas drogas de tarjas preta, os psicotrópicos, também são agressivos ao seu organismo, também são tóxicos, também geram prejuízos. Então, hoje, o Código de Ética da FEBRACT,
que é a Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, ela apoia o uso de medicamentos desde que ele esteja em forma de tratamento. O que é um tratamento? Um tratamento ele tem que ter início, meio e fim. Não é um uso contínuo daquela substância. Ou seja, no início de um processo que a pessoa entra em abstinência, pode ser que ela tenha crises de ansiedade, crise de depressões, de insônia, aí uma oscilação, né, no sono, na sua alimentação. Então, provisoriamente, até estabilizar isso, a gente pode sim fazer uma compensação, mas sabendo que também é muito perigoso. Por quê? Porque senão eu posso migrar de uma substância e o meu corpo desenvolveu tolerância. Eu só fiz uma transferência de uma substância para outra substância. Né? Então nós temos aí a sinergia, que é o efeito de duas substâncias da mesma classe que pode aumentar o resultado e a reação exagerada. Nós temos aí outra combinação que é perigosa. Por exemplo, quando eu estava na minha adicção ativa no uso, há 18 anos atrás, como eu já tinha experimentado a experiência de várias substâncias, de várias classes, eu tinha criado um padrão, mesmo sem estudo nenhum, mas de vivência. Então, o que eu fazia? Nos sábados, principalmente, que eu ia ir para algum evento, para alguma festa, eu não consumia depois das 3 horas da tarde, para aí 4 horas da tarde, cannabis ou maconha. Por quê? Porque ela era uma classe de substância depressora do sistema nervoso central. Porque eu já tinha feito essa combinação de fumar um cigarro de maconha no horário de ir para a festa, e quando eu começava a beber, logo eu já chegava a dormir na festa, apagava. Por quê? Porque eram duas substâncias da mesma classe. Então gerava um efeito exagerado. Ou seja, eu já estava com batimentos cardíacos reduzidos, menos atividade, já estava com a língua pastosa, já estava mais sonolento, já estava mais lento por causa da cannabis. Aí eu consumi o álcool, que também faz o mesmo efeito, automaticamente, quando dava 9 horas, 10 horas da noite, eu queria ir embora dormir, porque eu já não estava aguentando, não tinha energia mais suficiente. Então, a sinergia é quando você usa duas classes da mesma situação. Por exemplo, por que não é indicado você consumir álcool junto com calmante? Porque você vai ter também essas duas combinações perigosas. Ou usar uma classe estimulante do sistema nervoso central, cocaína, crack, com uma carbamazepina, com uma fluoxetina. Por quê? Porque são repositores de humor que estimulam o sistema nervoso central, aumenta a aceleração. Ou pegar duas classes, por exemplo, você tomar até o próprio dependente químico tem essa consciência de não pegar uma droga sintética, seja êxtase, seja papel, seja ácido, qual seja a anfetamina que ele vai consumir, e consumir uma anfetamina e cheirar cocaína. Ele não vai fazer isso nunca. Por quê? Porque ele vai ter um efeito exagerado e vai ter uma overdose a ponto do corpo dele entrar em colapso. Então, eles mesmos já têm essa consciência. Se eu vou consumir aqui uma droga sintética, eu só posso beber água mineral. Por isso que você vai ver, às vezes, em festa de rave, de trance, que dura 3, 4 dias, um consumo baixíssimo de álcool. E o cara ali dançando a noite inteira sem parar, por causa das substâncias estimulantes do sistema nervoso central que ele colocou, que aumentou exageradamente a energia, e só consumindo água mineral. Não vai ter lá o crack, não vai ter lá a cocaína. E quem faz o uso dessas duas substâncias não vai tomar as drogas sintéticas, porque senão o corpo dele não vai aguentar. Vai ter uma sinergia, o efeito exagerado das substâncias no seu organismo. Agora, quem não tem esse conhecimento e é leigo, sempre vai ter a primeira vez. Só que essa primeira vez, dependendo do metabolismo da pessoa, pode ser a primeira e a última. Tem pessoas que morrem ou passam a linha da sanidade e nunca mais voltam a partir da primeira dose, a partir do primeiro cruzamento, a partir da primeira mistura de substância, porque o seu metabolismo já tem ali uma predisposição genética que às vezes nem ele mesmo conhece, de desenvolver alguma doença ou desenvolver algum transtorno. E aí uma única dose pode passar ou romper essa linha e ele não voltar mais. Por exemplo, eu conheço famílias, que falam,
se ele não usasse crack e cocaína e ficasse só na maconha, seria melhor para mim. Mas eu conheço dependentes químicos, um dependente químico que fumou um único cigarro de maconha e perdeu a sanidade mental, ficou louco andando nas ruas da cidade, nunca mais voltou à sua sanidade mental, a ponto de ele realmente ser interditado, porque suas faculdades mentais já não respondiam mais, com um único cigarro de substância. Por quê? Porque ele já tinha uma predisposição genética de insanidade. Talvez ele já estava perto dessa linha de passar para a insanidade. E aquela substância foi só o gatilho que ativou isso. Eu conheço pessoas que tomou chá de cogumelo, chá de belladonna, nunca mais voltaram, ficaram realmente loucos nas ruas da cidade. E quando você percebe que tem pessoas que você conheceu que eram normal e que hoje, quando você conversa com elas, você percebe, caramba, essa pessoa ficou doida, não fala coisa com coisa, não está batendo mais. É porque ela não considerou, não tinha o conhecimento do perigo que ela estava correndo ao fazer essas misturas e fazer o uso exagerado e até mesmo contínuo. Então, fica o alerta. Misturar substância, até o uso isolado é perigoso, mas a mistura se torna uma bomba que pode desencadear algo irreversível na sua vida. Mande esse vídeo para as pessoas que você conhece, fique com a gente para mais conhecimento sobre dependência química. Até a próxima.